No capítulo anterior eu me despeço da Elda e sigo o coração partido ao vê-la chorar no portão. Eu até saio da tela e ninguém percebe. Fala sério, 8 segundos que levaram 10 horas de edição e ninguém se ligou? Beleza! Fazendo um caminho pra lá de familiar, eu lembro do passado enquanto cruzo a Bandeirantes, a Washington Luiz e por fim Euclides da Cunha. Eu chego em Fernandópolis e aos 45 do segundo tempo estico mais 100 km para encontrar o Altamiro em Aparecida do Taboado. E com um punhado de imagens resgatadas, vamos para mais um episódio rumo à floresta amazônica. Quer abastecer lá na frente ou quer voltar na cidade? Esse é meu parceiro Miro, já já eu apresento ele para vocês. Mais pra frente? Vambora. É isso aí, saindo agora de Aparecida do Taboado para rodar 660 km até Rondonópolis, Mato Grosso. Esse trecho todinho para mim é inédito, nunca motoquei por essa estrada. Bastante ansioso, gosto de pegar estradas novas. Céuzão azul, já tá marcando 31 graus. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia. Já tá 31 graus, imagina quando chegar no meio-dia. Vai tá pino. Vamos embora, bora motocar. Boas, meu amigo. Gasolina comum até o gargalo. Esse é meu amigo Altamiro, vulgo Miro, Miroso, Jacu como ele gosta de chamar os outros. E quando ele me chama assim, eu retribuo carinhosamente chamando ele de tio ou animal de tetas, o meu preferido. Ele fala inglês, italiano e mirês, um dialeto que leva tempo para entender, mas que com cerveja fica fácil a compreensão. Notem que ele tem um Garmiro, um GPS que ele nunca aprendeu a mexer, mas que durante toda a viagem vai querer usar só para provar que eu não sei o caminho. 1º de abril. 1º de abril. 235. Como ao longo dessa série vocês vão poder comprovar isso várias vezes, bora pra estrada. E juntando a minha coragem e o frio na barriga que só uma estrada desconhecida nos dá, saí da minha zona de conforto, tirei os meus pés do chão e me dei conta do poder de estar em duas rodas. O mundo se abriu à minha frente, se revelando muito maior e além dos mapas que me guiavam. Como dá medo a imensidão deste país. Como é bom sentir esse medo. Muito caminhão, o dia não tá rendendo. A gente já andou 150 km e é isso aqui, ó. Fica parado, dá uma pescoçada, vem caminhão.
caminhão. Aqui na frente eu tenho acho que uns 4 para ultrapassar. Vicinal bem complicado. Isso cansa bastante. Acho que agora dá. Consegui passar um. Vamos passar mais outro. Sua moto não anda mais do que aquilo lá, não? Não, eu estava observando isso. Nossa. E toda vez que você ia ultrapassar, eu tinha que frear para não subir em cima de você. Eu acho que você tava dormindo. Uma patrolona, não tem arrancada nenhuma, né? Você não pode acelerar mais na hora que você sair para ultrapassar. E a hora que você entra, você já entra na pista da direita. Mas aí eu ia te facilitar muito a vida. E você já tá me dificultando andando a 100 por hora. Eu fico pensando ali, mas o cara quer ultrapassar 80 por hora e fica na pista da esquerda ainda. Né? É o meu jeitinho. Você é só passar ali no carro. Deixa eu fazer uma intervenção rapidinha aqui. Eu não sei se vocês repararam, mas esse tipo de tomada não faz parte dos padrões de gravação que eu estou fazendo. Ela só foi possível porque o meu suporte de GoPro que vinha à frente da moto, ele quebrou. Nesse vídeo aqui eu falo das tralhas que eu compro para essa viagem e dou a sugestão de se comprar pivôs de alumínio. O que é um pivô? É esse carinha aqui, ó, que segura a GoPro, tá? Eles geralmente são feitos de plástico e quebram com trepidação, com o sol eles acabam ressecando. Pois bem, eu comprei este cara aqui. Eu achei ele muito bonitinho, é um suporte para GoPro, para instrumentos musicais. Você prende aqui no braço da guitarra e aí você tem um ângulo você tocando ou dedilhando para professores de música, enfim. Muito bonitinho, muito bacaninha, me pareceu muito prático. E nesse trecho da viagem a gente está com menos de 1000 km rodados e quebrou. Não sei se vocês repararam, mas essa imagem eu tenho suporte, essa imagem eu não tenho mais. No posto de gasolina eu parei e fiz uma gambiarra, arrumei esse cara, coloquei um outro suporte GoPro de plástico. Qual é a novidade? Olha a imagem, cadê o suporte? Quebrou de novo. Esse cara aqui ele não aguenta esse tipo de fadiga, tá? Então gasta uma moeda, meu brother, compra esses pivôs de alumínio, são mais caros, mas são resistentes. E sempre amarre a sua GoPro com alguma coisa para que ela não caia na estrada, beleza? Vamos voltar pro vídeo. Ai, umas nuvenzinhas no céu. Nem que podia chover. Nossa, ia ser uma delícia. Pensou? Não ia parar pra pôr a capa nem a pau, Juvenal. Deixa chover. Eu sempre brinco com os amigos dizendo que se num dia de frio na estrada você desejar o sol, vai começar a chover. É meio que realizar os desejos ao contrário. Só que nesse dia não foi bem assim. É chuva que você quer, tiozão? Então toma. E com a temperatura caindo dos 36 para os 20 graus, mais rápido do que eu poderia acelerar, fui seguindo o miro no esquema se você for eu vou, até que eu perdi completamente a visibilidade.
dúvida, meu amigão, não ultrapasse nunca. Se existe uma fórmula secreta, eu desconheço, mas precisamos motocar desprovidos de incertezas. Só que nesta hora, a única coisa que eu pensava era: será que a GoPro vai resistir a toda essa chuva? Por sorte eu tinha uma segunda câmera, senão esse visual ia ficar pro livro. Só que me diz, com que palavras eu descreveria essa paisagem? Como planejado, rodamos mais de 10 horas e chegamos com o último raio de sol. No próximo episódio a gente vai rodar 1000 km e eu vou te passar dicas de como fazer isso. Não perca, até lá!